Olá, prezados colegas e profissionais do sistema CREA-CONFEA. Abordaremos neste módulo um assunto que seria a respeito da implementação do BIM em escritórios de engenharia e construção. Façamos uma introdução a respeito desse módulo, pois abordaremos durante o decorrer do mesmo alguns pontos quanto à implementação do BIM em escritórios de engenharia. E para essa questão de implementação, veremos que para isso requer um estudo, um planejamento, um comprometimento e liderança e envolvimento de toda a equipe, pois não é fácil fazer a implementação do sistema, da metodologia BIM dentro de um escritório de engenharia. Isso requer bastante envolvimento da equipe, bastante estudo também, e não requer em pouco prazo a referida implementação. Normalmente, esse prazo para a implementação de um sistema BIM em um escritório, ele pode ser um pouco penoso, mas dependendo da forma que for inserida dentro do escritório, ela pode ser prazerosa, mas também, de toda forma, levará uma boa demanda de tempo. Então, vamos lá. Passaremos alguns conceitos antes de entrar enfim, para dentro do nosso assunto. Vamos falar da organização, que seria a empresa em si, onde devemos persuadir e nos empenhar para iniciar a implementação do sistema BIM. O empreendimento não seria somente um projeto em si, mas todo o ciclo de vida que é envolvido durante todo o processo. Isso a gente verá um pouco mais adiante. O ciclo de vida seria todas as fases que passamos dentro de um empreendimento. Desde a concepção, passando pelo planejamento, pela construção, pelo comissionamento, pela operação e depois possivelmente para um descomissionamento. Abordaremos isso mais à frente também. Mas isso é o ciclo de vida, é toda a vida útil de uma edificação ou de um empreendimento. Processos. Redesenhar processos em razão dos objetivos da organização é uma função importante para o BIM. Mas não só tecnologia se faz o BIM, não só pessoas, mas processos bem estruturados, processos bem definidos, é de suma importância para que seja implementado o BIM dentro dos escritórios de engenharia. Tecnologias. Conforme falando, os 3 pilares que podemos, salvo engano, já falamos em outros módulos, os 3 pilares do BIM seriam pessoas ou políticas, processos e tecnologia. A tecnologia são os softwares, hardwares e demais outros equipamentos, de certa forma, assim podemos dizer, que vamos escolher ou que vamos realmente necessitar para a aplicação do BIM em nossos escritórios. A contratação. A contratação já não seria mais aquela contratação, vamos dizer assim, comum, pois já não é mais o mesmo projeto que se faria antigamente. Hoje, a maneira que se entrega um projeto em BIM, vamos dizer assim, já não é o mesmo produto que se entregava antigamente, desde a época do desenho à mão ou do CAD. Então, o projeto em BIM, ele já tem mais, um produto diferente, vamos dizer assim. Ele não é simplesmente plantas em arquivos 2D e planilhas somente. Ele vai um pouco além, vamos dizer assim. Então, é um produto mais diferenciado do que somente projetos em folhas ou plataformas bidimensionais. E quanto à tecnologia, as pessoas também
ficam imaginando que para eu implementar um BIM no meu escritório, eu preciso de softwares e hardwares decidir de imediato assim, uma coisa bem rápida. Não é bem por aí. A tecnologia ela é muito importante também, pois é um dos 3 pilares, né, com igual peso, vamos dizer assim, para a implementação do BIM, mas eu imagino que ela deve ser, no meu modo de ver, uma das últimas coisas a serem implementadas, pois primeiro a gente tem que mexer com a cultura, com as pessoas, para depois entender os processos ou definir muito bem os processos, para depois sim, em cima dos processos definidos, das pessoas com quem a gente vai preparar ou estão aptas e habilitadas para desenvolver os trabalhos, a gente vai escolher o nosso software para fazer a referida implementação no sistema BIM. Falando agora da implementação, começando a esse assunto de implementação do sistema BIM em escritórios de engenharia, vamos falar a respeito do BIP. O que é o BIP? O BIP ele é BIM Implementation Plan, ou seja, plano de implementação BIM. Esse plano de implementação BIM, ele é um documento que define políticas, procedimentos, objetivos, estratégias e ações para garantir que os fluxos de trabalho sejam gerenciados com sucesso. Para a gente fazer a referida implementação do BIM, é preciso fazer um diagnóstico da nossa organização. É preciso saber para onde queremos chegar e ver qual é o nível de maturidade BIM que pretendemos desenvolver para o nosso escritório, para os nossos trabalhos, né? Definir, pois às vezes a gente está dentro de alguns segmentos nos quais a gente precisa realmente definir qual é o segmento que realmente estamos alocados ou desejamos prestar o referido serviço. Podemos trabalhar com residências de luxo, de alto ou médio padrão, edifícios multifamiliares, complexos industriais, construções corporativas, obras públicas, projetos de alta complexidade, urbanização, enfim. Tem vários fatores e vários setores, vamos dizer assim, e segmentos que podemos definir o nicho o qual estaremos inseridos, né? Então, para implementação do BIM, precisamos saber a respeito também desses segmentos onde atuaremos. E como a gente já viu, se observarmos aí no site da ABDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que tem muito material a respeito do BIM divulgado, vimos que, conforme dito anteriormente, o BIM ele faz parte dos seus pilares as pessoas, a tecnologia e os processos. Não que um seja mais importante que o outro. Os 3 são importantes para que possamos ter o procedimento correto para que possamos implementar ou termos o plano de implementação BIM dentro de nossos escritórios. Conforme falado anteriormente, para fazer o levantamento, para a gente conhecer a nossa empresa, a gente também precisa de fazer um levantamento para saber qual é o nível de maturidade BIM em que o nosso escritório se encontra. E para isso, existem alguns níveis que podemos classificar assim e ver qual, conforme o que a gente consegue oferecer para o nosso cliente, qual é a maturidade BIM que nós temos hoje. E dessa forma também, com esse nível de maturidade, a gente pode estudar e ver qual nível de maturidade queremos nos encontrar para que possamos prestar melhores serviços aos nossos clientes, ou até onde também queremos chegar. Às vezes queremos fazer, vamos prestar um tipo de serviço que nós vamos oferecer até um nível 2 de maturidade BIM. Mas se eu quiser oferecer um nível 3 ou um nível 4, um nível 2 ou nível 3, eu posso também oferecer isso ao cliente
desde que eu também me prepare e habilite as pessoas e me reestruture para que eu possa fazer o referido o serviço, né? Então, no nível de maturidade BIM, nós temos 4 níveis. Nós temos o nível 0, que seria simplesmente o sistema ENCAD, com desenhos, linhas e formas na parte em 2D, né? Isso aqui seria um 2D. Nós teríamos o BIM 1, que é uma colaboração mais limitada, né? Onde através de modelos 3D e um CDE, que normalmente a gente chama de banco de dados, que é ambiente comum de dados, o CDE, né, que no caso a gente tem o 3D, o 2D também, que já faz parte, um nível vai entrando, vamos dizer assim, dentro do outro. Eu tenho um CDE também. O que é um CDE? Vem do inglês, né? Common Data Environment, que é ambiente comum de dados, que é um repositório digital onde as informações de um projeto ou modelo, onde relatórios ou planilhas e cronogramas são concentradas e gerenciadas, permitindo que todas as pessoas, às vezes, possam ter acesso a esse ambiente comum de dados. Sem contar também que, de certa forma, nós temos uma colaboração, pois temos o CDE, né, o ambiente comum de dados, a gente tem uma colaboração limitada. Alguns participantes do projeto possam ter essas informações. O BIM 2, ele já tem um complemento maior. Além dos itens que temos nos níveis anteriores, além do nível 0 e nível 1, nós teremos uma colaboração mais participativa de praticamente todos os membros que fazem parte do processo do BIM, né? Então a gente já vai ter uma colaboração mais total, vamos dizer assim, de todas os profissionais que estão dentro do processo, do empreendimento. Vamos ter uma interoperabilidade parcial, vamos dizer assim, dentro do nosso CDE, para que faça com que os softwares e os programas e os processos sejam armazenados dentro de um servidor e o pessoal já tem acesso, vamos dizer assim, a esse esse ambiente comum de dados. Bem como a gente tem a questão de tempo e custos dentro também desse CDE. Então aqui a gente já tem, além de ver o cronograma e a orçamentação dentro do nosso empreendimento. Então isso já é um nível de maturidade nível 2, vamos dizer assim, um BIM 2. Um BIM 3 seria já todas essas questões colocadas nos níveis BIM 0, BIM 1 e BIM 2, porém com a colaboração também total no ambiente comum de dados, né? Uma integração total do ambiente em nuvens, todas as informações, tempo, custos, projetos, estudos, tudo vai estar dentro do nosso CDE, e também a gestão de facilities. Gestão de facilities, que seria já mais no campo de operação e gerenciamento do empreendimento, né? E como é que a gente identifica esse nível de maturidade? Existem algumas ferramentas, alguns autores, alguns livros falam sobre várias maneiras de se medir esse nível de maturidade BIM. Mas, para fazer esse levantamento, existe uma ferramenta que chama matriz de maturidade. Chama matriz de maturidade em BIM. Onde os autores trabalham dentro dessa matriz os 3 pilares. As pessoas, tecnologia
e os processos. Onde, dentro de pessoas, eu posso ter uma preparação, uma preparatória, eu vejo qual que é a preparatória, uma regulatória e a questão de como vou contratar as pessoas, que conhecimento, o que elas podem me oferecer para estar trabalhando dentro do BIM. A tecnologia, eu vou analisar software, hardware e rede, o que eu tenho dentro da minha organização para me ver o meu nível de maturidade, e também quanto à questão dos processos, que os recursos, atividades ou fluxo de trabalho que eu realizo, os produtos e serviços que tenho, e a questão de liderança e gerenciamento de pessoas. Tá? Tudo isso faz parte dos processos. Então isso é o nível de maturidade, através dessa matriz de maturidade, que isso é encontrado em várias literaturas, ou até mesmo na própria nuvem, na rede internet, a gente é fácil de se encontrar para fazer o levantamento do nível de maturidade BIM, e assim depois ir desenvolvendo outros processos e outros treinamentos que possamos ter aos nossos colaboradores, e também a escolha da nossa tecnologia para fazer a implementação do BIM até onde a gente deseja chegar. Gostaria de, nesse slide, colocar alguns pontos, assim, um pouco, vamos dizer assim, também pessoal, quanto a uma questão do ponto ideal onde gostaríamos ou deveríamos chegar com o BIM. Assim, falamos da utopia BIM, né? Por que utopia? Utopia é um lugar, o estado ideal, onde a gente gostaria de chegar, né? Mas sabemos que hoje nós estamos um pouco longe, vamos dizer assim, desse lugar perfeito do BIM, onde que a gente deseja realmente chegar. Mas a gente também tem que olhar, de certa forma, para onde realmente, para essa utopia, para que possamos a cada dia melhorar, né, para conseguirmos alcançar aquilo que realmente desejamos para trabalhar com o BIM. Então, temos alguns, vamos dizer assim, alguns ingredientes que podemos falar ou imaginar, né, que a gente gostaria de chegar. A gente gostaria de chegar num modelo completo, onde eu poderia ter todas as instalações, os modelos, né, nosso modelo federado que a gente fala, onde tem a instalação, a parte de arquitetura, as instalações, o comissionamento, tudo integrado ali, mas sabemos que que não é assim muito bem hoje, né? Então, de certa forma, esse modelo completo, às vezes a gente tem os modelos, mas às vezes o software a tecnologia, vamos dizer assim, que às vezes a gente começa a trabalhar, ela pode não ser suficiente, aí precisa de mais investimento, e às vezes a gente também não quer chegar tanto naquilo, então ainda temos um pouco, vamos dizer assim, a melhorar e colocar também, ver as tecnologias também de forma que elas possam, às vezes, desenvolver de maneira que os arquivos, vamos dizer assim, fiquem um pouco mais leves, porque hoje um arquivo em BIM, um modelo de trabalho em BIM, ele não é um projeto que a gente entregava anteriormente que mandava por e-mail. Hoje é quase que impossível você mandar por e-mail. Você tem que ter um ambiente comum de dados, ou então um sistema de armazenamento em nuvem para que possa, de certa forma, também enviar esse projeto ou desse empreendimento para um cliente. A interoperabilidade total. Isso é uma utopia. Sabemos que muitas das vezes os softwares comunicam entre si, eles têm essa interoperabilidade, mas não é tão total assim, né? Ela tem algumas informações que se perdem no meio do caminho. Um modelo persistente, né? Que é um modelo atualizado e atualizado em cada
parte do ciclo. Muitas das vezes a gente sabe que o projeto, às vezes, ele vai para a parte de construção e muitas das vezes ele fica encostado ali, feitas algumas correções na obra, muitas das vezes não se faz um as-built, ou então às vezes faz um as-built e não faz ele propriamente um conforme construído mesmo, às vezes só pega um ou outro ponto, o projeto não fica tão atualizado, então o ideal é que a gente sempre tenha um modelo persistente. E uma produtividade e eficiência que realmente se espera do BIM, né? Pois espera-se, vamos dizer assim, com o BIM, que aumente consideravelmente a produtividade e eficiência do projeto. E muitas das vezes, hoje em dia, nem sempre chegamos a esse ponto, sim, de realmente ter uma produtividade e uma eficiência comprovada, vamos dizer assim, em todos os projetos BIM. Temos eficiências, temos produtividade, mas às vezes até chegar a esse ponto tem uma certa dificuldade. Quando falamos de utopia, a gente fala onde a gente quer chegar, né? Mas para onde a gente quer chegar, a gente precisa também ver onde a gente, hoje no Brasil, onde a gente se encontra, né? Então, no quadro brasileiro, vamos dizer assim, hoje a gente vê no mercado do BIM, nós temos muito desperdício e falta de competitividade. Há muito ceticismo ainda na crença de se trabalhar com BIM, apesar de vários resultados e empenho também do governo, tanto desse quanto dos governos anteriores, de se fazer a implementação BIM, a estratégia BIM-BR, né? Então, mas hoje ainda assim, vemos muito desperdício e falta de competitividade no nosso mercado brasileiro. A construção civil brasileira, 30% menos produtiva que outros segmentos da economia do país. Em 2013, era de 32,5%, inferior, por exemplo, à indústria automobilística, tá? Mas hoje ainda continua com 30%. O governo é um dos maiores indutores da difusão do BIM nas obras hoje, ou nos empreendimentos, né? Tanto é que foi criada a lei também para dar mais transparência e efetividade nos processos de contratação, que é a lei que foi falada anteriormente, no outro módulo, né? Para diminuir e dar mais transparência e evitar a corrupção. O BIM também tem a estratégia BIM-BR, que a gente vai falar um pouco mais embaixo também, para dar esse fomento na implementação do BIM no nosso país. A gente vê também que no quadro brasileiro a descontinuidade política de desenvolvimento ela é permanente, ela se permanece ainda. A engenharia brasileira ela tem um respeito muito grande e, às vezes, temos um complexo de desmerecê-la, nós brasileiros, vamos dizer assim. Mas o nível de produtividade em relação a outros países, a gente ainda continua abaixo da média. Temos ainda um pouco que melhorar. E, por fim, também, conforme já dito anteriormente, seria a questão da estratégia BIM-BR, que é, conforme falado também em outros módulos, que de acordo com a estratégia em BIM-BR, né, em 2021 seria aplicado o BIM em todos os projetos citados à época para a implementação do BIM para os órgãos federais. Em 2024 já entraria, que é esse ano qual a gente está vivendo hoje, a gente teria já a aplicação do BIM não só em projetos, mas também em obras. E para 2028 será abordado em todo o ciclo dos projetos da iniciativa pública, dos processos públicos, né? Vamos dizer assim.
quanto também dessa descontinuidade de desenvolvimento aqui, lembrando um fato, a cada vezes alteração de governo, ou às vezes a alteração de cargo, um gestor não, às vezes alguns dão a importância da implementação BIM e outros também não dão a referida importância para a continuidade da implementação BIM. Então esse é o nosso quadro brasileiro, né? Mas que a iniciativa privada também, comprando um pouco dessa ideia do que se propôs aqui dessa estratégia BIM-BR, a iniciativa privada, vamos dizer assim, também compre essa ideia para que possa também desenvolver com mais eficiência, né, e economia nas obras também, maior lucratividade, vamos dizer assim. Hoje, no Brasil, a gente já viu a situação que nós encontramos e hoje temos também, vamos falar um pouco da nossa cultura, né? Alguns aspectos que temos que buscar para termos realmente uma mudança significativa. Mas hoje, em nossa cultura, quando falamos em implementação de BIM em alguns escritórios, o pessoal tem a crença de que seja uma coisa muito imediata. Então, eles querem um imediatismo muito grande. E não é assim que ocorre. Temos um ceticismo também, né? Nem todo mundo acredita, vamos dizer, que o BIM realmente vai trazer a economia, que não sei o quê, que não vai para frente. Não, trabalho com isso tem muito tempo, isso aí não vai acontecer. E não é isso os projetos, as ações que tem visto com o BIM, que realmente ele faz a diferença. Hoje a gente não entrega o mesmo projeto, conforme já falamos anteriormente. Então, assim, essa questão do ceticismo é difícil de convencer, mas temos que insistir e empenhar para que quebremos esse ceticismo e essa cultura de imediatismo, sabendo que o BIM tem que ser implementado também de forma gradual, mas que tudo vai dar certo. Mas, enfim, hoje ainda é nossa cultura. Hoje temos as formas tradicionais de contratação. Sabemos que o BIM não é, conforme já falado também, não é o mesmo tipo de projeto que foi entregue anteriormente. Então, as formas tradicionais de contratação possam não ser da mesma forma que se aplicava há tempos atrás. Nossa instabilidade macroeconômica, que é vista aí por todos, nossa política organizacional insuficiente ou inadequada, né? Nós não temos muita colaboração, autorização sistemática de TI, capacitação e retenção de talentos, não temos um planejamento rigoroso, muitas das vezes a gente vai só deixando se levar. Enfim, temos vários outros aspectos em nossa cultura que às vezes dificulta a implementação ou a crença para a implementação do BIM em escritórios, né? Mas que devemos, quem realmente está afim que daqui uns tempos recentes, eu imagino que há de se colher frutos para quem optar por trabalhar com essa metodologia e ao invés de ficar preso a concepções ou maneiras de se trabalhar conforme fazia antigamente. E para que, vamos dizer assim, a gente tenha a nossa cultura e para que a gente possa realmente implementar o BIM, é necessário que tenhamos um esforço, né, uma busca de aprendizado constante, porque o BIM, ele, conforme já também falamos em outros modos, ele não para qualquer tecnologia ou qualquer processo futuro que possa vir ser implementado, ele também cabe dentro do BIM. Ele não é uma arquitetura, uma metodologia totalmente fechada. Então ela tem abertura para que novas inovações, novos processos, novas maneiras de gerir se integrem a essa metodologia, né? Então uma mudança política, a gente sabe que não é muito fácil, né? E para a gente poder evoluir, a gente tem que também, de certa forma, buscar e enfrentar os desafios, né? Onde que, vamos dizer assim, a gente tem algumas literaturas que falam que podemos reunir o processo de mudança em 5 grupos, que seria
5 grupos, onde teríamos que determinar a visão da organização, né, onde gostaríamos de chegar, capacitação, de recursos, né, estabelecer incentivos adequados, mobilizar recursos, e desenvolver um plano de ação mais adequado, né? Então, através desses 5 grupos aqui, ó, se a gente trabalhar eles cada um tendo esse desafio e dando a devida importância a cada um, a gente consegue fazer a mudança cultural. Quando eu passei por algumas situações dentro de uma empresa, quando fomos fazer o processo de implementação BIM dentro dessa empresa. E confesso que foi um pouco doloroso, pois eu até fiz alguns cursos à época, né, participei de algumas alguns cursos, que vinha alguns pontos que o pessoal me mostrou que eu pensei da seguinte forma: se eu tivesse visto isso antes, eu teria sido menos penoso ou menos doloroso para a implementação ou pelas dificuldades que passamos da implementação do BIM em escritório. Então, assim, dentro daqueles 5 fatores que elencamos anteriormente, nós vimos aqui que nós temos a visão, né, a capacitação, os incentivos, os recursos e os planos de ação. Se tivermos uma visão, se todo mundo da empresa conseguir enxergar, ou a gente mostrar para todo mundo da empresa onde a empresa quer chegar para as pessoas e dar possibilidade de capacitação para essas pessoas, os devidos incentivos, termos os recursos, ou conseguimos juntar esses recursos necessários e desenvolvermos um bom plano de ação, nós temos a mudança a qual a gente gostaria dentro da empresa. Se nós não temos visão, mas temos capacitação, incentivos, recursos e plano de ação, vai gerar uma certa confusão, porque eu não sei aonde eu quero chegar, mas eu estou capacitado, tenho incentivo, tenho recurso e tenho plano de ação. Todo mundo fazendo alguma coisa. Mas todo mundo, vamos dizer assim, para onde eu quero chegar, né? Então essa confusão ainda fica meio que instaurada. Se eu tenho visão, tenho incentivo, tenho recurso, e tenho a minha ação, meu plano de ação, mas não tenho capacitação, e gera uma ansiedade. Pois a gente vai ter a visão, vai saber onde a empresa quer chegar, a gente tem os incentivos, a gente tem os recursos, participamos do nosso plano de ação, mas não temos a nossa capacitação. Como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo? E isso causa certa ansiedade em nós, vamos dizer assim, os colaboradores. Quando eu tenho a visão, a capacitação, os recursos e o plano de ação, mas não tenho os incentivos, isso aí vai causar uma certa resistência. Pois as pessoas falam assim, por que eu estou fazendo isso? Não vai mudar nada, não vou receber nada por isso. Então, de certa forma, eu não vou fazer esforço nenhum, porque eu não vou ser recompensado por isso, então temos a resistência. Se temos a visão, sabemos onde queremos chegar, temos a capacitação, todo mundo treinado, temos os incentivos, os benefícios, todo o reconhecimento, reconhecimento dos talentos, mas não temos os recursos, mas temos o plano de ação, todo mundo está fazendo a sua tarefinha, a gente tem uma frustração, porque todo mundo está fazendo, mas ao mesmo tempo a gente não tem recurso para implementar um software, implementar um processo ou alguma melhoria, vamos dizer assim, dentro da nossa organização. Então cria-se essa frustração. Mas se nós temos visão, temos a capacitação, temos os incentivos, temos o recurso, mas não tomamos nenhum plano de ação,
a gente vai ter falsos indícios de que o BIM esteja implementado, mas não é bem assim que vamos, assim, estar entregando o nosso projeto. Porque ninguém vai tomar a frente, ninguém vai tomar uma... não vai ter uma ação em si, né, para que possamos desenvolver ou fazer a implementação do que queremos dentro da nossa empresa. Então, de certa forma, se a gente pensa nessa cultura, a gente pensa nos 3 pilares, né, que é a questão das pessoas, processos de tecnologia, e também nas particularidades que a gente vai ver mais para frente do ciclo de vida do projeto. Sempre pensar nas 3 dimensões do BIM, pessoas, processos e tecnologia. E quando às vezes pensamos também em pessoas, que a gente trabalha nesse plano de ação, muitas das vezes a gente pode encontrar com algumas pessoas que, não quer desenvolver, mas por quê? Procurar saber por que aquilo, ou, de certa maneira a gente também tenta implementar, muitas das vezes vem algumas punições às pessoas por estar fazer alguma coisa equivocada, e muitas das vezes a punição também não é um bom incentivador, né? Fala assim, se a empresa não conseguir implementar o BIM, vamos reduzir, não falo reduzir salários, né? Mas vamos tirar alguma bonificação ou vamos punir de certa forma as pessoas. Isso não vai incentivar ninguém, tá? Outra coisa também que a gente vê também com essa questão de mudança cultural, é que às vezes chega-se falando muitos discursos bonitos ou palavras bonitas, e a gente vê que somente palavras bonitas não é suficiente, ou dificilmente vai conseguir também fazer uma mudança, né? Então o que a gente precisa mesmo é mapear, definir bem os processos e também, como vamos ver agora à frente, criar às vezes um projeto piloto. Um projeto piloto, o qual a gente vai trabalhar em cima do mesmo, já com um sistema com a implementação BIM, e ver as nossas dificuldades e os nossos desvios de percurso, né? E vamos aprender com isso. O projeto piloto servirá para isso, e a gente comentará a respeito dele um pouco mais para frente. Antes de falar do projeto piloto, né, vamos falar do ciclo de vida do processo do empreendimento BIM. Conforme falamos anteriormente, né, para a gente entender um pouco da organização, a gente precisamos ver onde ela se encontra dentro do ciclo de vida da construção. O que eu forneço na minha área de atuação, onde que eu me encontro dentro do ciclo de vida do empreendimento. Eu posso trabalhar na incepção, isso não significa que eu trabalho diretamente só em uma parte do ciclo de vida. Eu posso, às vezes, integrar 2 ou 3, ou então eu posso agrupar todos os ciclos de vida no meu tipo de fornecimento de trabalho ou de serviço. Então, eu tenho incepção, eu tenho projetos, eu tenho planejamento, eu tenho a execução, eu tenho comissionamento. O que seria o comissionamento? Seria o processo que tem por objetivo assegurar que os sistemas e os componentes de uma edificação ou planta industrial estejam de acordo com os requisitos e necessidades operacionais do cliente, no que diz respeito ao projeto, instalação, testes, operação e por aí vai. Aí temos a operação também, temos o descomissionamento. O que seria o descomissionamento? Seria vamos dizer assim, que ele compreende as ações ao término da vida útil do empreendimento, para mitigar os impactos ambientais, recuperação de áreas degradadas, objetivando, vamos dizer assim, disponibilizá-las a outros possíveis usos. Se eu chego aqui, por exemplo, no final do meu empreendimento e vejo que ele não tem mais nenhuma funcionalidade, assim, vamos dizer, eu posso demolir todo o meu prédio e começar tudo de novo, com a incepção, o projeto, o planejamento, execução, o comissionamento e operação. E assim se torna esse ciclo contínuo
que é, vamos dizer, o ciclo de vida do empreendimento em BIM. Então, eu identifiquei os papéis da organização dentro do ciclo de vida do empreendimento, né? Se eu tenho os projetos muito bem mapeados, isso tudo me ajuda a saber onde eu estou inserido dentro do ciclo de vida. E conforme essas 7 partes aqui, essas 7 etapas do ciclo de vida, que é de acordo com a nossa ABDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, conforme já citamos ela anteriormente, né?